SCP-055 O Desconhecido. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Lost Connection. Hoje iremos falar sobre uma criatura do universo de Fundação SCP que é bem diferente dos demais. Em um vasto mundo onde criaturas são catalogadas e estudadas a todo momento, onde cientistas usam de métodos até duvidosos para se estudar objetos perigosos para a sociedade, nós esperamos que, no mínimo, o ser contido tenha informações e dados pessoais bem detalhados. Só que esse não é o caso do SCP-055. Uma criatura ou coisa tão horrenda que a nossa própria mente humana não é capaz de compreender. O medo atribuído a esse ser não está no medo da morte, está no medo do desconhecido. Um medo que está em nossos primórdios humanos desde sempre. Afinal, quem nunca sentiu aquele frio na espinha ao se deparar em um lugar escuro e desconhecido? O SCP está classificado como antimemético. Isso significa que qualquer maneira de descobri-lo ou entendê-lo simplesmente não funciona. Todos os experimentos para sua compreensão sempre retornam ao vazio. Nem os funcionários da fundação, nem os documentos conseguem descrevê-lo. Pois assim que param de olhar para o objeto, as pessoas simplesmente esquecem de sua natureza, esquecem de seus traços, se esquecem totalmente sobre o que ele era. Pense na confusão mental que esse experimento pode causar nas pessoas. Você está lá, com sua folha, sua caneta, pronto para descrever o objeto. Porém, logo após se deparar com o objeto, você simplesmente não se lembra de nada sobre ele. A pergunta que fica é: se SCP-055 não pode ser lembrado, como sabemos da sua existência? Uma possível explicação é que alguém percebeu um buraco em seus registros, uma lacuna que não fazia sentido. É como se alguém estivesse sempre ali, mas permanecesse intangível e indetectável para a mente humana. Funcionários até tentaram contornar essa amnésia proposital com técnicas de gravação em imagem. O resultado? Imagens em branco, gravações interrompidas e um nada absoluto. Mesmo olhando para esses arquivos, as pessoas se encontram desorientadas, como se estivessem vendo algo, mas incapazes de processar o que realmente é. Essa natureza traz dúvidas sobre o porquê disso, por exemplo, que o SCP-055 pode estar escondendo. Seria ele uma ameaça disfarçada ou algo da própria Fundação deveria temer? Uma das teorias mais alarmantes é que ele pode ser um SCP de classe Keter, algo extremamente perigoso, mas que escapa de qualquer controle, justamente pela sua capacidade de ser esquecido. Imagine, ele poderia estar agindo, se movendo e até mesmo alterando a realidade ao redor sem que tenhamos a menor consciência disso. Outro ponto intrigante é o impacto psicológico de quem tenta estudar essa criatura. Pesquisadores relatam um aumento inexplicável na sensação de desorientação e confusão. Muitos deixam a área de contenção com a nítida impressão de que estão perdendo algo importante, como se estivessem em um pensamento crucial, constantemente escapando de suas mentes. E assim, SCP-055 permanece como um dos maiores mistérios na Fundação, um SCP que desafia as leis da memória e do entendimento. Um verdadeiro buraco negro de informações. Nós o conhecemos, mas ao mesmo tempo, não conhecemos nada. Este objeto está ali, mas seu impacto e propósito talvez estejam além do que podemos imaginar.